Schützenverein, Festas de Rei. Já fui rei, já fui segundo cavaleiro do tiro e agora este ano sou de novo. Já no período da Idade Média, nós já temos as manifestações das sociedades de atiradores. Mas, na realidade, se tratava de corporações de ofício que, naquela época, tinham a função militar, de guardar os feudos dos senhores que ali viviam. E, naturalmente, no período de paz, estas sociedades, elas se organizavam no tempo da colheita, faziam a festa da colheita. E a origem dos clubes de caceteiro, então, remonta especialmente ao século XII, XIII, em vários lugares da Europa, numa Europa mais germânica, né? Ligada onde hoje ficaria a Áustria, a Alemanha, a Suíça. Nesses lugares, então, havia uma prática muito forte de clubes de caceteiro. A tradição do tiro que hoje conhecemos no Vale do Itajaí, ela já tinha uma participação muito importante na velha Europa, antes da constituição dos Estados-nações, em que se organizavam milícias para os diversos estados que lá estavam. E posteriormente, quando as milícias começam a ser organizadas pelos estados, essa tradição acabou se tornando uma festa de atiradores em que se escolhia o melhor atirador. Estas pessoas da Europa, principalmente na região da Alemanha, elas faziam as suas caçadas. E quando vêm para a região, eles aqui vão encontrar um espaço apropriado, porque vivia-se na Mata Virgem, havia todo um contexto em que essa prática do tiro ao alvo aqui veio se adaptar. As adaptações estão ligadas à localização em que os imigrantes estavam, visto que eles deixaram, né, um estado relativamente urbanizado em meio à mata, em que eles tiveram que adaptar seus estandes, e algumas mudanças ocorreram na tradição do tiro, né, e em especial também na organização da festividade num todo, que estava ligada à colonização e os imigrantes em meio à mata aqui no Vale do Itajaí. Quando os colonizadores alemães chegaram na região, eles tinham a arma para se proteger dos índios e dos animais. Isso, com o tempo, não precisou mais usar as armas para isso, então eles começaram a praticar o tiro, e daí onde veio a prática até hoje do tiro. Foram os meus pais que me incentivaram, né, a participar das festas de rei. Eles hoje continuam, o meu pai, minha mãe, todo mundo atira. O meu irmão mais velho atirou, ficou rei. Meu pai ganhou faixa, minha mãe ganhou faixa na última festa, eu ganhei 2 faixas. Então, assim, a família Wexler sempre está lá. Com a chegada desses imigrantes na região do Vale do Itajaí, principalmente aqui na região de Blumenau, os primeiros 9 anos, que foi aquela fase de estabelecimento da colônia, nesse período era ainda Blumenau colônia particular, havia 9 anos que essa colônia estava sendo construída, e os imigrantes sentiam a necessidade do lazer, do entretenimento, do encontro das famílias, e a sociedade de atiradores, que era já do seu conhecimento, que eles trazem da Europa, foi a que mais se adaptou. E a primeira sociedade de atiradores, ela vai acontecer justamente, ela nasce no dia do aniversário do imperador Dom Pedro II, no dia 2 de dezembro de 1859. Os clubes de caceteiro foram criados para juntar as pessoas, para as pessoas se relacionarem. E aí o tiro, né, que primeiro as pessoas foram praticando o tiro com a intenção de ser segurança, e depois a coisa mudou. Aí eles começaram a praticar somente para um lazer, competição mesmo, né? Foram 47 pessoas que fundaram a sociedade, que passou a se chamar Schützengesellschaft Blumenau, Sociedade de Atiradores Blumenau, e ela tem uma característica muito interessante, porque eram justamente os líderes da colônia, pessoas de expressão, que foram os fundadores. E a partir dessa sociedade de atiradores de Blumenau, nasce não apenas uma sociedade de lazer, mas, acima de tudo, o encontro, e as decisões da colônia eram todas realizadas no interior desta sociedade. Ela iniciou em Blumenau
E com o alargamento da colônia, ela começou a alcançar novos lugares no Vale do Itajaí, por exemplo, em Indaial, né, na região do Varnov, Carijós, chegando também até a confluência dos rios Benedito e Cedros, que é hoje a região de Timbó, em que ainda hoje alguns clubes ainda mantêm o tiro, que foi trazido juntamente com esse alargamento da colônia e com o costume germânico ligado à preservação da cultura germânica, assim como também com o lazer e o associativismo que se gerou com esses clubes. O clube, ele se formava e ele juntava uma cidade inteira, e as cidades foram crescendo. Então, pessoas que participavam num determinado clube, eles trouxeram aquela cultura para dentro da sua região, para dentro da sua rua, para dentro do seu bairro. E aí que aconteceram essas festividades, aconteceram a construção dos primeiros salões, e assim foi se expandindo. Cada bairro tem a sua cultura, cada região tem a sua cultura, dentro da própria cidade. Então, a festa de rei, ou os clubes, dentro da comunidade, representa, vamos dizer, o encontro da comunidade como um todo, e o clube propriamente faz parte da comunidade e vice-versa. Portanto, a Sociedade de Atiradores para a região do Vale do Itajaí, na colônia Blumenau, ela teve uma importância extra do que se poderia dizer da prática do tiro ao alvo. O tiro ao alvo era apenas um elemento a mais. E dessa forma, ela foi a grande colaboradora no processo social, no desenvolvimento econômico, na disseminação de ideias para tornar a colônia realmente um processo de desenvolvimento. Às vezes tem pessoal que mora longe, né? E o pessoal daqui, daí eles se comunicam e vão se encontrando, uma amiga aqui, outra ali, vão se juntando daí, junto. Tipo assim, um ponto de encontro. Música é vida, porque sem música você não é nada. Você pode estar triste, mas se você liga qualquer coisa, a música te traz alegria, renova a tua vida. Isso é música. Isso é o que eu mais gosto na minha vida. Quando começou a guerra, em 1939, no início de 40, os interventores Nereu-Ramos mandou fechar todas as sociedades que tinham o nome de Schützenverein ou que lidavam com armas, cacetiro, etc., etc. Ele mandou fechar todas. Naquele tempo, então, não tinha festa. Tirei mais. Acabou tudo. Depois, quando a gente podia falar de novo, então a sociedade começou de novo, né? Mas naquele tempo, não podia falar alemão, né? Eu tinha, 12 anos eu tinha naquele tempo. Então foi proibido falar alemão. Eles prendiam todo mundo. Não podia, né? Porque naquele tempo se falava quase só alemão. Só. Livros, né, foram queimados, quer dizer, foi uma tragédia isso, né? Quer dizer, grande parte da literatura que os antigos trouxeram para cá se perdeu, né? E as armas também, o exército confiscou aquilo que pôde, né? O que não foi escondido, o exército confiscou também. Durante o período da guerra, com a vinda do 32º Batalhão de Caçadores, eles estiveram acantonados nesse espaço da Sociedade de Atiradores Blumenau, e houve dificuldades para que eles saíssem desse patrimônio. E então foi feita uma engenharia jurídica, e que meu pai participou, o Arão Rebelo e o Hermes Bichli, que era meu tio também. Então esses três conseguiram, talvez até pela posição que o meu pai tinha de interventor nessas empresas todas e ser simpático aos aliados, conseguiu reaver o clube e fizeram uma assembleia e transformaram o clube num clube de tênis, que já era uma atividade que o clube tinha, e com o nome meio tupi-guarani, né, meio bastante tupi-guarani, de Tabajara Tênis Clube.
E conseguiram, e essa foi a grande vitória, vamos dizer assim, não só reaver o clube de volta, mas conseguir que os mesmos sócios alemães, né, que falavam a língua alemã quase que só, conseguissem ser os sócios do novo clube Tabajara Tênis Clube, né? Durante esse período da guerra, com a nacionalização, a forma como foi feita, essas sociedades foram fechadas por força da lei e, naturalmente, elas deixam de existir por um período bastante grande e muitas, com o término da guerra, não retornam. E as que retornam já vêm com um outro olhar, já descaracterizada de muitos dos seus quides folclóricos e com uma outra razão social. Cabe a gente pensar as mudanças comportamentais do pós-Segunda Guerra Mundial justamente como também situações de conflitos entre gerações passadas e novas gerações. E como se dava esse conflito? Em grande medida, havia um pensamento por parte de vários associados, a partir das pesquisas que foram realizadas, que diziam o seguinte, que a nova prática desportiva estava ligada ao futebol. O futebol era o grande tchan do momento. Mas nós inventamos, então, a juventude, de fazer um clube de futebol. Como o brasileiro gosta muito de futebol, isso tudo era permitido e nós fazíamos com esse futebol, nós fazíamos as nossas festinhas, fazíamos as nossas domingueiras. E a tradição, para quem vivencia, ela não tem explicação, vive-se. Por isso, se você perguntar inúmeras vezes para as pessoas por que é assim, elas vão dizer porque os antepassados faziam assim, e elas não vão ter uma resposta que te contente como pesquisadora. A gente viu o pai, a mãe ir em festa de Irei, a gente acompanhava como convidada, assim, né? Quando a gente participa de um baile desse, a gente vem, a gente é rei ou cavalheiro, a gente relembra o passado deles, a luta que eles tiveram, tudo aqui em Blumenau. Meus avós, meus pais, meu irmão, meus sobrinhos hoje em dia também. Meu filho atualmente também frequenta, começou na barriga da mãe, agora está participando também. A festa de Irei é uma tradição já desde os nossos antepassados, que eu nem estava na terra ainda pensando de fazer música, né? Aí já era festa de Irei, daquela época já, né? Aí como alguém era criança, alguém já adaptou, foi junto já com o pai, os clubes de Castilho, né? E hoje os clubes de Castilho estão ainda, todos eles lá. Primeiro veio os avós, né? Depois o pai, depois o filho e agora os netos, né? Isso é a tradição, né? É uma tradição que veio dos nossos avós, dos bisavós, o tataravós, e isso todo mundo ainda acompanha, né? Manter hoje a tradição significa, acima de tudo, manter o seu patrimônio como se mantém uma casa. Então, para tudo, as coisas hoje continuam acontecendo de maneira difícil, mas nós precisamos também procurar alternativas para que a festa em si seja o item, o quesito principal para você continuar impulsionando a cultura de um povo e principalmente sempre da tua região, do teu bairro, da tua localidade onde você mora. A tradição, ela não costuma ser questionada por quem dela participa. Tradição é isso, simplesmente assim. Assista no próximo episódio a cultura dos colonizadores alemães, que se mantém viva através da prática do tiro ao alvo.